Olá, Oi pessoal, tudo bom? como é que vocês estão? Nós estamos aqui no Portal da Luz, conversando com os amigos. Nessa oportunidade, né? Acho que o Alan e a Renata já adiantaram um pouco para vocês, né? Que nós teríamos estamos tentando diversificar, né? Os trabalhadores que vêm com semanalmente, né? Fazer essa conversa a respeito da doutrina, a respeito do Evangelho. E estamos hoje aqui, Eduardo, né? Nosso companheiro Vinícius, que também é trabalhador da casa. E a gente mais uma vez é, vem aqui até os amigos para que nós possamos conversar um pouco sobre a doutrina, um pouco sobre o Evangelho de Jesus, trazendo reflexões, né? Que nós vamos sentindo que são pertinentes para as nossas vidas, dando continuidade ao trabalho do portal, mas também em particular para esse momento que nós estamos vivendo atualmente, né? E Vinícius, eu gostaria que antes de mais nada, para que nós possamos fazer tudo isso, conversar sobre a doutrina, conversar sobre Jesus, que nós nos liguemos, nos unamos, todos nós aqui no portal e vocês aí em casa, nos unamos numa prece. E não podemos falar de Jesus, falar da doutrina sem estarmos com os nossos corações e com as nossas mentes conectados a Deus, à nossa espiritualidade, aos nossos anjos de guarda. Então, eu convido meu amigo Vinícius. Vamos lá. O que eu gostaria de convidar os amigos é para que no decorrer da prece nós nos imaginemos aqui dentro do portal, vamos nos lembrar das palestras de sexta, de domingo, os trabalhos aos sábados, onde a gente abordava os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos mentalizar aqui dentro do portal, sentado naquele lugar que a gente sempre sentava, alguns nos cantos, outros nos fundos, um mais na frente. Então, o pensamento é vida, né? O pensamento ele tem esse poder. Então, vamos, no decorrer da prece, fazer essa mentalização, nos conectar ao portal da luz, para que os nossos amigos, nossos mentores da casa possam estar auxiliando cada um de nós dentro das nossas necessidades, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento e conversar com o nosso Mestre Jesus. Jesus, querido amigo, obrigado por mais um dia, permitir que estejamos aqui, encarnados, com um corpo físico cheio de saúde. Agradecemos a oportunidade, Senhor, que tem nos dado de resgatar os nossos débitos, de estarmos aqui, mesmo diante de todas essas tribulações que estamos passando. Ainda temos uns aos outros, temos nossos amigos, nossos familiares, temos a bênção de conhecer o seu Evangelho. Pedimos, amado Mestre, que não nos abandone, que não esqueça do nosso coração que neste momento possa estar oprimido, sofrendo, muitas das vezes não externa a boca o que sente o coração, mas o Senhor que tudo sabe, percebe o nosso sofrimento, percebe as nossas alegrias e é capaz de nos amparar nas necessidades que até mesmo nós não conhecemos. Então, Senhor, louvando o Teu nome, é que Te agradecemos pela oportunidade de nos encontrarmos no Portal da Luz. Esteja conosco, nos amparando e nos orientando, guiando os nossos passos na estrada da vida. Se conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Amigos, acho que até o Du ia comentar. Hoje a gente vai bater um papo mesmo, né, Du? Uma conversa de amigo. Eu e o Du aí a gente já vem trabalhando em outros projetos da casa, então a gente conversa bastante sobre o Evangelho e sobre alguns trechos da Bíblia e do livro dos Espíritos e toda a obra kardeciana.
então a gente gosta muito de falar sobre espiritismo e a gente convida vocês a participarem desse bate-papo, de estarem conosco em pensamento, e quando possível a gente volta a estar presencialmente para conversar sobre isso. E hoje a gente vai falar especialmente de um capítulo que agrada bastante, não só eu, como muitas pessoas, e o Du, acho que em sintonia, também agrada bastante, é o capítulo 14 do Evangelho de João. A gente vai falar aí dos versículos 1 ao 31. Sim, eu gostaria de dizer que, assim, dos 4 evangelhos, né, o Evangelho de João é o que, para mim, né, na minha percepção pessoal, isso é uma opinião pessoal, né, ele é o mais espiritual dos 4. Então eu gosto muito. João consegue refletir de maneira bem profunda a maneira como ele coloca as passagens. Os evangelhos, na verdade, eles contam todos os 4 as mesmas histórias. Mas João coloca de uma maneira mais espiritual. Ele avança na cabeça, na mente de Jesus, no coração de Jesus. Ele entende Jesus verdadeiramente, né? Sim, é uma percepção que eu tenho. E eu gosto muito do Evangelho de João por causa disso. E, Vinícius, como a gente fala sempre nos nossos encontros de estudo, né, Kardec nos dá lá no Evangelho segundo o Espiritismo os nortes, as referências para nós sabermos o que devemos buscar quando vamos estudar os Evangelhos. Né? Sim. Então, ele coloca um prefácio do Espírito, o próprio Espírito da Verdade no prefácio, nos diz que a missão dos Espíritos, a missão do próprio Espírito da Verdade, que para nós, como todos sabemos, é o próprio Cristo, né? É o restabelecimento do verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Sim. Né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente lê as mensagens contidas na Bíblia, no Novo Testamento, com uma visão do amor, né? Tendo como parâmetro, como pedra angular, o amor ao próximo. Então, a gente entende verdadeiramente a mensagem de Jesus, a gente começa a caminhar para entender o que Jesus quis nos dizer. E aí a gente começa já no versículo 1. Olha que interessante esse trecho que Jesus nos traz. Ele começa dizendo, João, né? Começa nos dizendo da seguinte forma: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha, há 2000 anos, Jesus já pedia, olha, acredita no que eu estou te dizendo. Ali junto com os 12 que conviviam com ele, que viam os prodígios que ele realizava, que hoje a doutrina explica através da mediunidade, de do magnetismo e todos os outros parâmetros e todas as outras instruções que Kardec nos traz. Mas ali ele já fazia um apelo: olha, acredita em mim, não deixa seu coração aflito, calma, acredita em mim, acredita que eu estou vindo da parte de Deus, eu estou vindo para te ajudar, então calma. Você está passando por uma aflição, você está passando por um problema? Calma, Guzão, calma, Vinícius, calma, amigos, acredita em mim, que eu trouxe da parte de Deus a solução para os nossos problemas. Só que aí só tem um detalhe que a gente vai conversar mais para frente, que nem sempre a solução para os nossos problemas é o que a gente acha. Porque pensa, Duzão, se a solução fosse só o que a gente acha, todo mundo ia ser rico, milionário e estava tudo bem, né? Sim. Agora é importante, para a gente entender a profundidade disso que Jesus pede para nós, né? É importante a gente lembrar o contexto em que ele diz essas palavras aos 12, né? Sim. Jesus aqui, quando ele abre esse diálogo com os 12, ele está lá já depois da última ceia, naquele diálogo após a última ceia, né? E ele está ali conversando, então ele diz assim, crede em mim, né? Aí ele fala das muitas moradas que há na casa do Pai, ou seja, ele dá esse recado no final, praticamente no final, ou melhor, no início do final do seu ministério público, né? Os 12 já passaram com eles, com Jesus, com o Mestre, um privilégio que, né, nós não teríamos, nossa, que graça seria. Eles passaram com Jesus 3 anos,
Então eles viram Jesus ensinar, viram Jesus curar as pessoas, viram praticamente toda a obra do Cristo. Sim. Né? Estavam presentes ali assistindo, tanto é que eles depois trazem e escrevem os evangelhos, porque eles presenciaram, eram testemunhas oculares do que Jesus estava fazendo ali. Isso, e aí é nesse momento, então, é no momento praticamente de fechamento desse convívio entre Jesus e os 12 apóstolos, né? Os 12 irmãos primeiros, os 12 cristãos primeiros, né? Olha, lembra de tudo que nós passamos juntos nesses últimos 3 anos. É como se ele estivesse dizendo isso, né? Sim. Pensa tudo, lembra disso e com base naquilo que a gente viveu, acredita no que eu estou dizendo. Sim, verdade. A vida é muito mais do que isso, do que essa experiência que a gente tem aqui na carne, né? O espírito humano sobrevive à morte do corpo e ele é o autor da própria história. Então, tenha fé, confia. Vocês viram, testemunharam todo o processo. Então, agora vocês têm muito mais do que quem não viu, né? Vocês têm amparo e fundamento íntimo para crer naquilo que eu estou dizendo. Sim, e numa simples palavra de dizendo, né, crede em mim, né, e muitas das vezes a gente se assemelha a Tomé, porque Tomé, quando chega para Jesus, ele fala, Senhor, nós não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? E aí vem aquela famosa frase de Jesus, né, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só a profundidade disso. Porque muitas das vezes a gente acha que a salvação está numa casa espírita, a salvação está num templo evangélico, a salvação está numa igreja católica, ou tantos outros exemplos que a gente poderia citar, mas a salvação não está num local físico. A salvação, se é assim que a gente pode colocar entre aspas, né, porque a gente poderia dar um sentido muito mais amplo para a palavra salvação, mas vamos usar esse termo, ela está em Jesus. No que Jesus ensinou, no que Jesus praticou. Então, quando nós lemos Jesus, não basta ler. A gente precisa interpretar, compreender e viver. Isso é o caminho, isso é a verdade, isso é a vida. Não é a gente pegar um livro, lê-lo, decorar e citar até a página de onde está isso. Isso não faz ninguém melhor do que ninguém. Isso não te engrandece perante Deus, perante Jesus. Na verdade, a gente começa a trilhar esse caminho que Jesus fala, que é o caminho, a verdade e a vida, é quando nós começamos a praticar o que Jesus nos orienta. Sim. E não é à toa que Jesus usa a palavra caminho, né? Porque o caminho, um caminho, seja ele qual for, ele não se faz de um único passo, né? Um caminho, ele é um conjunto de ações, um conjunto de passos, né? Então, e o primeiro passo que Jesus pede para que os 12 deem é o que creiam nele, né? Então, o primeiro passo é essa entrega, né? Acreditar que essa proposta de vida que Jesus trouxe para nós é o caminho que nos levará à libertação, sim, para a vida que ele propõe, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é um caminho que vai te levar a conduzir a verdade, te conduzirá ao conhecimento da verdade e, posteriormente, te conduzirá à verdadeira vida. Verdade. Que é a vida absolutamente espiritual, completamente desvinculada de todos os laços que nos prendem a esse plano de provas e expiações. Não é? Porque encarnamos na Terra. Encarnamos na Terra porque ainda estamos vibracionalmente ligados a esse plano material, ao plano material da Terra. Ainda temos necessidade desse estágio, né? Sim, a nossa mente, o nosso coração está ligado às coisas que estão aqui. Não é à toa que Jesus diz para nós, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Né? Ou seja, o seu coração é você. Aquilo que você considera importante, aquilo que você considera mais relevante na tua vida, vai fazer com que você esteja junto dessas coisas. Ou seja, se você considera que as coisas da matéria são as coisas mais importantes, você estará vibracionalmente ligado às coisas da matéria.
Aí que está seu coração. E aí onde estará o seu coração. E é justamente por causa disso que nós estamos encarnados na Terra, porque essencialmente o nosso coração ainda vibra a materialidade terrena. E sabe uma coisa que me ocorreu agora, Du? Quando a gente fala, muitas das vezes a gente se pega em algum momento da vida, passando por alguma dificuldade, por algum problema, e a gente fala assim, eu perdi meu rumo, eu perdi meu norte, estou me sentindo perdido, né? E às vezes a gente esquece de Jesus, porque quando nós estamos nesse momento se sentindo perdido, parece que surge Jesus em meio a todos esses problemas, como uma bússola segura dizendo, eu sou o caminho. Então, calma, não se aflija, acredita que eu sou o caminho, Sim. mas acredita que eu sou o caminho vivendo esse caminho, seguindo os meus passos, né? E seguindo os passos de Jesus, se a gente olhar com um olhar material, nós vamos ver a questão da crucificação como o fim do Evangelho, como o fim da Boa Nova, quando na verdade a gente sabe que após o desencarne de Jesus, o trabalho dos apóstolos foi quando iniciou e se surgiu toda uma questão muito mais ampla, começaram realmente a viver o Evangelho e a gente percebe uma vida muito mais abundante do cristianismo, da Boa Nova. Então, assim, quando a gente estiver passando por esses problemas, por essas dificuldades, até o momento que a gente vive, né, que às vezes nos deixa desnorteado por conta de não saber o que vai acontecer amanhã e as surpresas que acabam surgindo no dia a dia. Tenha em mente que Jesus é a bússola segura, Jesus é o norte do nosso caminho. Então, se estiver passando por algum problema, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um dos 4 evangelhos, faça a sua oração, se recolha num ambiente adequado e se conecte com Jesus. Sim. Vai ser surpreendente a forma como a gente vai ser atendido, vai ser amparado e vai surgir um caminho que é uma opção ali que a gente não enxergava antes, né? Sim, e é importante isso que você colocou, Vinícius, porque quando Jesus traz para nós a mensagem, ele conclui o seu ministério público de 3 anos, é como se ele tivesse concluído, nesse momento aqui em que ele está reunido com os 12, é como se ele estivesse falando assim, entreguei a mensagem, certo? Agora, vocês têm o livre-arbítrio de seguir o caminho ou não. Né? Mãos à obra, né? Os 12 poderiam, como aconteceu logo após a crucificação, eles se dispersaram, ficaram com medo, né? Se esconderam, né? E só quando Jesus aparece no seu corpo espiritual para as Marias, né? Alguns evangelhos dizem que é só Maria Madalena, outros evangelhos colocam a Maria também, mãe de Jesus, lá nesse momento, né? E quando ela diz para os 12, vimos o Mestre, viu o Mestre, né? Eles, como assim você viu o Mestre, né? Não, viu o Mestre está vivo, né? Aquele negócio de que será que é verdade, né? Tanto que Tomé, até o último momento, né? Aquela passagem famosa, que quando Jesus finalmente se materializa, eles estavam os 12 reunidos numa dependência lá em Jerusalém, morrendo de medo, né? Da perseguição que ainda estava ali no ar. Jesus tinha acabado de ser crucificado, né? E Tomé tinha dito, né, para as Marias, quando ela disse vi o Mestre, ele diz assim, eu só acredito se eu colocar a mão no buraco da ferida, do lado, né, que é o ferimento da lança, né? E quando Jesus se materializa ali na frente dos 12, o primeiro que Jesus chama é Tomé. Ele achou que Jesus não tinha ouvido ele. Né? E aí vem aqui, Tomé, coloca a mão aqui na chaga, coloca a mão aqui do meu lado. E quando o Tomé cai em si, né? Essa cena é muito bonita, né? Quando o Tomé cai em si, ele cai de joelhos, né? Aos pés do Mestre. E diz assim, meu Senhor e meu Mestre, meu Deus, né? E Jesus diz assim, creste porque viste, Tomé. Bem-aventurados aqueles que creram sem ver. O que leva ao nosso começo aqui. Que leva ao começo do nosso diálogo. Quando Jesus diz, crede em mim. Né? E ele diz, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que acreditam na mensagem,
sem ter visto nada, nenhum desses fenômenos que vocês presenciaram, nenhuma das curas, nada. Feliz aqueles que acreditam na mensagem, que se convencem intelectualmente e emocionalmente de que a proposta do Cristo é uma proposta de libertação. É verdade. Du, vamos seguir aqui com o próximo trecho. Eu, pegando aqui o capítulo 14, versículo 9, Jesus diz assim para Felipe, né? Porque Felipe pede para Jesus apresentar, né, a Deus, mostrar para eles, né? E isso seria suficiente para os apóstolos. Olha ali que eles querem a materialidade, né? Eles querem algo palpável, falando assim, mostra Deus para a gente, né? E aí Jesus responde para Felipe, né? Por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê a Deus. Mas quando Jesus coloca, só aqui um parênteses, quando Jesus coloca isso, quem me vê, vê a Deus, é pelas atitudes de Jesus, pelo que Jesus trazia, porque o que ele trazia é verdadeiramente da parte de Deus. O que Jesus nos trouxe aqui não é só para o planeta Terra, é uma lei universal, que é o amor ao próximo. Assim que nós, daqui a alguns 1000 anos, a gente evoluir e partir para outras esferas, a lei vai ser a mesma. A lei vai ser o amor ao próximo. Voltando para esse trecho evangélico, eu percebo que às vezes Jesus pergunta isso para mim. Né? Você não me conhece? Você lê os textos, ouve a minha voz, entende o que está escrito, mas você não acredita em mim? Né? Você não me conhece? Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa relembrar desse trecho e ouvir Jesus perguntando para a gente, né? Você não me conhece? Não me conheceis? Por que você ainda duvida de mim? Por que você ainda duvida que esse momento de provação é algo bom para o seu espírito, para a sua evolução espiritual? Não se revolta, né? Confia em mim, acredita. Talvez nesse momento não esteja entendendo o que está passando contigo, mas confia, acredita em mim. Você me conhece, você viu que eu vim aqui na terra e só pratiquei o bem. Curei cego, curei o leproso, Perdoei os pecados, não julguei, fez o paralítico andar. E por que eu vou te fazer sofrer? Acredita em mim, você me conhece, então acredita em mim. Calma, não se turbe o vosso coração. Calma. E é justamente por causa disso que a doutrina, que os espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual o modelo mais perfeito que o ser humano poderia se espelhar, né? Que nós, encarnados, poderíamos nos espelhar, os espíritos resumem e dizem Jesus. Né? É como se estivesse dizendo para Felipe, né? Jesus é a expressão máxima do amor de Deus na Terra. Sim. Né? Porque Jesus veio nos trazer amorosamente essa mensagem, ele veio viver essa encarnação com todas as dificuldades que nós temos aqui no nosso plano material e mesmo assim ser todo amor, todo perdão, toda misericórdia, para mostrar para nós que é possível. Sim. Que é possível que cada um de nós seja também a expressão de Deus. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Como modelo, ele é aquilo que nós podemos almejar, né? A referência espiritual que podemos almejar alcançar um dia, desde que consigamos compreender que esse alcance se dará através desse caminho, dessa proposta. Então, quando o Felipe pede, Pai, Jesus, mostra-nos o Pai, ele diz, mas quem me vê, vê ao Pai. Porque eu sou, assim, vim trazer para vocês a expressão máxima que uma criatura humana pode alcançar da expressão de Deus em si mesma, neste mundo material. É verdade. As atitudes de Jesus refletiam a intenção de Deus, né? Que é o amor entre as criaturas, né? Muito bom, Lu. E aqui no trecho final dessa primeira etapa, né? A gente tem quando Jesus diz, né? Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observarei os meus mandamentos.
Aqui a gente precisa ter o seguinte detalhe, né? Jesus ele está nos convocando a pedirmos as coisas em seu nome. Só que tem um complemento aí. A gente precisa observar os mandamentos. Porque muitas das vezes a gente acha que é simplesmente pedir. Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, Deus resolve isso para mim. Mas Jesus não parou por aí, veja só, tá aqui, ó. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observarei os meus mandamentos. Então, não adianta a gente simplesmente pedir por pedir. Nós precisamos estar no caminho, precisamos estar observando o Evangelho de Jesus. E observar aqui a gente precisa colocar num sentido mais amplo, porque não é só a gente ler, não é só a gente entender, não é só compreender, é um processo. O fato da gente conhecer o Evangelho é o primeiro passo. Depois a gente precisa entender, compreender que é interiorizar aquilo para depois externar, colocar em prática. Aí sim nós estaremos fazendo como Jesus recomendou, observando os seus mandamentos. Porque é muito fácil da nossa parte, às vezes a gente fala, mas eu vou no centro, eu vou num outro templo religioso, eu amo Jesus, Jesus faz parte da minha vida. Mas está sendo praticado o Evangelho? Sim. Porque Jesus deixou bem claro ali que amá-lo é observar os seus mandamentos. Sim. E é importante isso que você coloca, essa leitura, né? Porque Jesus, assim, essa é uma reflexão que me vem sempre quando eu leio esse trecho a respeito daquilo que Jesus diz, né? Tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei, né? No seguinte sentido, Jesus coloca para nós uma inversão do mundo, né? Na verdade, ele coloca o mundo, mudando a expressão, não é uma inversão. Ele coloca o mundo no seu devido lugar. Porque nós colocamos, com a nossa cabeça ainda materializada, colocamos as coisas da matéria em primeiro lugar. Sim, e Jesus, verdade. Né? E as coisas espirituais lá no último lugar, né? E Jesus ele vem e coloca para nós que a verdadeira vida, ela é a vida espiritual e que, portanto, as coisas do espírito precisam vir em primeiro lugar, né? Ele diz isso para nós, por exemplo, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá na beira do poço, né? Onde ele diz para a samaritana que que Deus é espírito e é verdadeiro e é necessário que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, a busca das coisas de Deus precisa estar em primeiro lugar. Então, quando ele diz, o que pedirdes em meu nome eu vos darei, ele está se referindo para nós das coisas espirituais. Fé, confiança, perseverança, né? Paciência. Quantas vezes não precisamos aprender a ter paciência, né? Paciência é a ciência da paz, né? Muitas vezes acontece, eu perdi a paciência, né? E a gente sabe que não se perde aquilo que não se tem, né? Então, quando a gente pede paciência para que nós consigamos construir esse mundo mais espiritual dentro do nosso coração, nós vamos conseguindo colocar o mundo no seu verdadeiro eixo, com colocando as coisas espirituais acima das coisas materiais. Só que a gente, com a nossa mentalidade, com o nosso espírito ainda vinculado à Terra, nós invertemos essa lógica, ou seja, na verdade nós nos invertemos, nós permanecemos com a lógica invertida e colocamos as coisas da matéria em primeiro lugar. Então, quando lê essa passagem, o que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Então, aí nós pedimos dinheiro, carro, casa, né? Poderes, tudo que é material. Tudo, né? Que é material. E Jesus está falando das coisas do Espírito. Du, acho que até para a gente amarrar aqui o
a nossa conversa, né, o nosso bate-papo. Não parece, mas já passou aí meia hora desde que a gente começou. Foi rápido, hein? Que bom. O nosso bate-papo. Então, amigos, o Du aqui tem um poema que ele trouxe de uma psicografia feita pelo nosso querido Chico. A gente vai encerrar com esse poema, mas eu só queria ressaltar esse último trecho. Aí a gente já vai para o capítulo 16 de João, que ele fala assim, né? Tenho-vos falado essas coisas, Jesus dizendo para os apóstolos, né? Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então, vamos guardar essa frase na nossa cabeça e entender que muitas das vezes a vitória não é uma vitória material, mas é uma vitória muito mais duradoura, que é a vitória espiritual, que é a nossa depuração, o nosso aprimoramento espiritual, o aparar as nossas arestas, né? Nossos defeitos, nossos vícios. Então, nesse sentido é que Jesus nos traz, né? Animai-vos, pois eu venci o mundo. Então, guarda isso contigo, leva isso para a semana que a gente está vivendo, pelo momento que a gente está passando. Animai-vos e crede que Jesus venceu o mundo e nós podemos vencer o mundo também. Isso. E vencer o mundo é o que você disse, só para destacar, é o mundo interior. É o mundo materializado que ainda carregamos dentro dos nossos corações. Não é o mundo lutar contra os outros, é o mundo material que ainda carregamos em nós. E Jesus disse, se eu venci o mundo dentro de mim, vocês também são capazes de vencê-lo. Né? Nada mais animador, é como se ele estivesse dizendo, me busquem que vocês me encontrarão no final do caminho. Então vamos já partir para o encerramento? Vamos sim, Du. Eu separei aqui um livro que é clássico, né? Parnaso de Além-Túmulo, né? E que a gente deveria revisitar ele muitas vezes, né? E escolhi uma poesia do poeta que falou, né? Que escreveu através de Chico, não é isso? Alberto Oliveira, né? Vou até ler aqui quem é a pessoa, né? O espírito, né? Ele, quando encarnado, né, nasceu no Rio de Janeiro, né, faleceu em Niterói no ano de 1937. Ele era farmacêutico e professor, né, e foi um dos membros da academia, fundador da Academia Brasileira de Letras, né, e ele escreveu um poeminha sobre Jesus através da psicografia do Chico. E o nome do poema é Jesus. E como eu ainda não decorei o texto, eu vou pedir aos amigos a liberdade e a paciência eu vou ler, tá? E me perdoem se na recitação aqui eu acabar cometendo algum erro, né? Mas vamos lá. Para não encerrar a nossa conversa de hoje. Né? Jesus, quanta vez neste mundo, em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno, tudo é vão, sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto. Entre as vascas da morte, o peito enxágue e aberto, desgraçado viajor, rebelado ao seu guia. Desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, a alma pobre entre escombros sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo é a escuridão que a sepultura a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Muito obrigado. Quero agradecer. Foi bem. Foi bom? Foi bom. Eu não sei. Vou treinar mais. É uma coisa que eu gosto de poeminha. Vou tentar ver se eu consigo recitar melhor depois. Fica aí o nosso agradecimento, né, Du? Muito obrigado de coração. Estamos aqui à disposição de todos, tá? O portal ainda não está funcionando plenamente, né, Du? A gente está passando por esse momento, mas em pensamento estamos todos em comunhão e o coração tá vibrando junto com um de vocês para
que tudo passe logo, que tudo se resolva. Só para dar um gancho, o portal, os grupos de estudos não pararam, viu? Nós estamos trabalhando via Skype, certo? Há um grupo de sábado à tarde que está funcionando normalmente e alguns grupos de estudo durante a semana do 1º ao 4º ano também está funcionando. Então quem quiser se integrar ao grupo, basta buscar lá nos grupos de WhatsApp da casa que a gente pode encaminhar, por exemplo, para o grupo do estudo do sábado à tarde. Tá certo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço.